Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Murilo Leal e vou estar iniciando aqui com vocês, uma série de vídeos que trata de mostrar como utilizar alguns equipamentos de bancada, E vão ser destinados esses vídeos a disciplinas do Instituto Centec, Faculdade de Tecnologia, que envolvem a eletrônica, como, por exemplo, eletrônica básica, eletrônica digital, microcontroladores. Bem como alunos do ensino básico também, A disciplina de tecnologia educacional do Colégio Dom. Então, meu objetivo aqui é mostrar como utilizar algumas coisas mais básicas, mais comuns em bancadas, Como, por exemplo, fonte de bancada, Como é que funciona um protoboard. E para essa primeira aula, esse primeiro vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como utilizar multímetros. Primeiro eu vou explicar, qual a diferença entre eles, do ponto de vista das categorias, Eu vou explicar para vocês também quais as diferenças entre eles em relação à questão do que tem de funcionalidade cada um, E eu vou falar sobre alguns aspectos de manutenção, Como, por exemplo, a questão de confecção e manutenção de pontas de prova, E também sobre a questão de troca de bateria, fusível, E etc. Então, a primeira informação para diferenciar esses multímetros, É a categoria. Por exemplo, esse aqui, que é um multímetro que nem marca tem, ele é de categoria 2. E ele trabalha aqui até 500 volts. Esse segundo multímetro, ele é de categoria 1. E ele trabalha até 600 volts, O foco não está pegando aqui direito. Mas categoria 1, 600 volts. E esse daqui, ele é de categoria 3, também até 600 volts, E esse terceiro multímetro aqui, que é um alicate amperímetro, na verdade, ele não informa, mas aí ele pode ser utilizado para o mesmo âmbito desse aqui, Então, essa é a primeira característica. Você precisa saber qual é a categoria. Na categoria 1, geralmente, que é o caso desse Icari aqui, você vai ter a aplicação principal dele em circuitos eletrônicos. Então, ele se restringe prioritariamente, a circuitos eletrônicos. Já os de categoria 2, ele se restringe a eletroeletrônicos, monofásicos. Enquanto que o de categoria 3, ele já vai trabalhar aí com rede trifásica, Então, vamos lá. Essa é a primeira diferença, Primeira diferença será a questão da categoria, que pode ser definitiva aí no que diz respeito a você escolher, A questão da tensão máxima também pode ser algum fator decisivo para você. Mas outro fator muito importante são as funcionalidades. Por exemplo, esses dois aqui, eles têm basicamente as mesmas funcionalidades. Vocês podem ver até pela escala aqui, que ele é muito semelhante. Tensão alternada, Tensão contínua, Deixa eu ver se eu consigo melhorar só um pouquinho o foco aqui. Então, você vê que eles trabalham basicamente com as mesmas formas de medição, Então, tanto um quanto o outro vai conseguir fazer as mesmas coisas, que no caso seria tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, até 5 amperes, corrente contínua. Aqui no caso seria o teste de transistores, o HFE, que seria o ganho. Teste de continuidade ou de diodo, No caso aqui, aparentemente, ele não faz mais o barulho. Ele não faz o barulho. Ele está sem funcionar, esse multímetro. Mas esse outro aqui ele já tem a simbologia do sonzinho, Dizendo que emite o bip. E resistência.
né? Então, ambos são a mesma funcionalidade aqui, né? Certo? Esse aqui é um multímetro que ele não tem marca. Geralmente ele é muito barato, 15, 20 reais. Acredito que esse aqui talvez tenha sido meu primeiro multímetro, né? Esse aqui eu adquiri por uns 40 reais, salvo engano. E só pela questão do preço você já vê que é o dobro, né? Mas o que é que diferencia um do outro, né? Esse aqui é uma marca chinesa qualquer. Na verdade, ele nem tem identificação de marca, né? Esse daqui. Esse aqui é uma marca já conceituada no mercado e muito utilizada no Brasil, que é a Ikari, né? É o HM1000, multímetrozinho básico. E a diferença, sem dúvida, está aqui na questão da resistência, né? Eu colocaria primeiro a questão da resistência. Em relação à precisão, nem tanta diferença eles fazem. Esse aqui vocês podem ver que já está até quebrado, ó. Já não funciona tão bem, acredito que tem aqui uma década já que eu tenho esse multímetro. E aí eu já deixei ele aberto aqui para a gente ver algumas coisas. Mas enfim, esses aqui fazem as mesmas coisas, né? Esse daqui ele já tem aí algumas funcionalidades adicionais, exceto a medição de transistor, né? Que esse daqui tem aqui e esse aqui tem aqui, esse aqui não tem. Em compensação, né, ele consegue medir tensão alternada e nessa mesma posição ele consegue medir frequência, né, tensão contínua, resistência, e aí ele consegue medir também capacitância, que os outros multímetros não conseguem. Aqui seria a questão de frequência também, só que aí ele tem uma possibilidade de medir a porcentagem de ciclo ativo, né, de modulação de largura de pulso, corrente, né, contínua e alternada, que também, ó, em outras escalas, né, aqui seria um gerador de sinal. Então, eu consigo fazer com que ele gere algumas frequências aí para que eu esteja utilizando ele como um gerador de sinal. Estou selecionando aqui a frequência, né? 4 kHz, 5 kHz, 50 Hz e assim sucessivamente. Então, é uma saída, né? Ele gera um sinal para um determinado circuito como se fosse um clock. E tem essa função muito interessante que é o NCV. Esse NCV, ele é utilizado aqui, né? Ele tem um sensor, que esse sensor, ele ao aproximar de alguma linha com fase, né? Um fio que esteja energizado, ele vai fazer um bip, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês verem um fio aqui, né? Ó, e aí ele consegue identificar que nesse fio tem energia, né? Isso é muito bom porque ele não precisa fazer o contato físico e lhe avisa, né, sobre ter energia ou não naquele fio sem você precisar cortar ou medir de alguma outra forma, né? Ele tem algumas outras coisas como, por exemplo, luz e fundo, né? Que ajuda bastante se você estiver num ambiente em que não seja bem iluminado, né? Ele vai ter aqui uma lanterna, né? Caso você também precise utilizar em um local bem iluminado. Ele tem a tecla de hold, né? Que seria memorizar o valor. Então, você está medindo e você aperta. Se você tirar aqui a ponta de prova, ele memoriza o seu valor que você mediu, ó. Né? Ó, segurou aqui. E aí eu posso liberar. Fora que ele tem a escala automática, né? Por exemplo, aqui eu tenho várias escalas de resistência que para mim conseguir medir, né? Não está bem focado, mas quando eu for fazer um vídeo mostrando a utilização deles, eu vou focar melhor para vocês verem, não se preocupem. Estou só mostrando as diferenças. Enquanto que aqui eu tenho que colocar a escala mais próxima do que é o equipamento que eu vou medir, né? Aqui eu simplesmente coloco aqui, por exemplo, a resistência, né? Coloco aqui, ó, as pontas de prova, meço o componente e automaticamente ele vai selecionar mega, quilo, né? E assim sucessivamente.
Esse multímetro, ele custa em torno de R$ 180 a R$ 200, né? E não à toa, ele além de ter muito mais funções, ter muito mais funcionalidades, ele ainda tem um corpo muito robusto, né? Com a capa aqui meio que emborrachada, que se você derrubar no chão, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nesse aqui, né? Quebrou. E esse multímetro, que é um alicate amperímetro, né? Ele tem a capacidade de você medir a corrente passando o fio aqui, né? E através de você abraçar o fio, você consegue fazer a medição da corrente sem ter aí o contato direto com a parte condutora do fio, né? E ele mede algumas coisas mais semelhantes aqui, né? Aos outros multímetros, que é resistência, corrente alternada. Ele não mede corrente contínua, né? Tensão contínua, né? Tensão alternada. E ele tem uma função a mais aqui, que é a medição de temperatura através da utilização de um sensor do tipo K, né? Que é um sensor desse aqui. Ele tem a pontinha aqui, ó. Eu conecto ele aqui. E aí eu faço a medição da temperatura com contato da superfície nessa pontinha aqui. Bom, esses são os multímetros, né? Basicamente, existe aí uma diferença de preço, 15 a 20 reais. A precisão não é tão ruim. Excelente para quem está estudando, é um bom multímetro de entrada para hobbyistas ou para estudantes. Esse aqui que faz a mesma coisa, né? Ele custa em torno de 40, talvez 50 reais, só que ele é bem mais resistente, ele tem um acabamento mais bonito. Ele tem aqui, né, a qualidade da marca, né? E no mais é isso, né? Tem essa questão da qualidade do produto em si. E esse aqui que é bem mais caro, né? Que é um multímetro já mais completo, de marca muito boa também, Minipa. Ele, além de ser mais resistente ainda do que esse, fisicamente, né? Ele vai ter aí a questão da qualidade de você conseguir visualizar o visor bem melhor, né? Devido até a luz de fundo, né? Letreiro bem maior aqui, um letreiro digital bem maior. E ele também vai ser mais resistente à questão do uso incorreto, né? No sentido de suportar e proteger melhor o circuito interno dele. Custa em cerca de 180 a 200 reais, mas pelas funcionalidades dele, né? Inclusive a questão mais importante aqui que eu considero seja a questão de medição de capacitância, o NCV, né? Ele vai valer a pena. E esse aqui, que também é uma marca chinesa, né? Inclusive nem tem marca, ele custa em torno de 40 reais, né? 30, 40 reais, eu acredito. E ele é um equipamento de trabalho mais robusto, só que ele tem aí a carcaça como um multímetro chinês, né? Que seria pouco resistente. Ele também tem aquela função hold, né? Que seria segurar o valor. Apertei, ele guardou o valor. Vou soltar, ele vai oscilar aí, né? Então, ele consegue fazer isso também para todas as medidas que eu for fazer. Temperatura ou o que quer que seja. Sobre as pontas de prova, né? Essa ponta de prova aqui, se eu não me engano, veio com esse multímetro aqui, né? Uma ponta de prova original. Geralmente vem aqui preto e vermelho, né? Onde o preto você sempre conecta no comum, né? Que é o negativo. E o vermelho você conecta aqui dependendo do que você for medir. Por exemplo, se eu for medir tensão, corrente ou resistência, eu coloco o vermelho aqui. Se eu for medir corrente, né, até 10 amperes, eu coloco aqui. Tá? Então, é uma ponta de prova original, vou colocar para cá, né? Você vê que é uma ponta, você viu lá que é uma ponta de prova, né, bem acabada, mas é uma ponta de prova relativamente comum, né? Já desse daqui, a ponta de prova original, ele também traz uma diferença porque ele também é bem mais acabado, vem com a tampinha de proteção, ó, né? Para evitar aí contato com fluido, líquido, né? E evitar consequentemente a oxidação, tanto numa ponta quanto na outra,
né? Você faz o contato direto com essa ponta aqui com o componente que você quer fazer a medição. E a qualidade do produto é bem elevada, né? E da mesma forma você faz, como eu expliquei antes, comum, sempre, né? O preto. E no vermelho você coloca aqui ou aqui, caso você queira medir tensão, resistência, frequência, corrente em milhão microamperes, capacitor e continuidade, né? Nesse lado aqui, e desse outro lado se você quiser medir corrente até 10 amperes. E aí você pode também estar fazendo algumas pontas de prova. Por exemplo, essa daqui eu não vou utilizar para tensão alta, né? Só para questão de uma mediçãozinha de um resistor, né? Que é um conectorzinho banana que eu conecto aqui no meu multímetro, né? E aí eu agarro o componente aqui para não precisar fazer o contato físico com um resistor, por exemplo, e nem ter que estar colocando a mão. Você vê que o fio ele é bem fino, né? Então tem que tomar cuidado com a confecção dessas pontas de prova assim, porque o original ele vem dimensionado para tudo, né? Por exemplo, ele vem até dizendo aqui, ó, categoria 3, né? E ele tem isolação para até 1000 volts no máximo. Aqui eu não posso ter essa confiança e não vou utilizar para essas finalidades, só para algumas medições simples, sei lá, medição de um capacitor, né? Que tem que agarrar nas perninhas dele lá e tudo mais. Pode-se utilizar algum fio mais grosso para essa mesma finalidade, né? Tá aqui, conector banana do mesmo e uma garra jacaré. Sempre fio vermelho e preto por padrão, né? É óbvio que, como eu disse, o dimensionamento do fabricante ele é muito melhor. Aqui eu posso ter resistência adicional e aí eu posso perder na precisão, né? Da medição, devido à questão da resistência do próprio condutor da minha ponta de prova. Sobre a questão de manutenção, né? Geralmente existem poucas diferenças. Por exemplo, aqui esse multímetro, que já não funciona tão bem, ele é tampado aqui por trás por 2 parafusos que você pode estar removendo, né? E só ao remover esses 2 parafusos e essa tampa é que você vai conseguir, né, ter acesso tanto à bateria, caso você queira trocar, quanto ao fusível, quando você tem algum dano aí causado, né, devido a uma medição incorreta. Então ele se levanta aqui, né, ó, e puxa para trás. Ele tem uma travinha aqui, ó, que encaixa lá, né? E aí a bateria ela fica aqui. Você pode puxar fora, desconectar aqui, ó, né? E colocar outra. Pronto. Conectou aqui de volta, colocou a tampa, né? No sentido contrário, ele já está até quebrado aqui por dentro, ó. Colocou a tampinha, fechou, né? A bateria, óbvio, né? Tô só demonstrando. E aqui eu tenho um fusível. O fusível ele é encaixadinho aqui, né? Normalmente, o fusível que se utiliza, ele é informado ou no manual ou em algum lugar, né? Se você esteja atento a isso aí também, né? Certo? Então, por exemplo, aqui ele diz que tem uma proteção de 200 miliamperes, né? Então, você vai procurar alguma coisa mais ou menos como isso. Então, você viu que é encaixadinho aqui, ó, né? Puxou fora, verifica se o filamento dentro tá ok, né? Se não tiver ok, você substitui, coloca outro aqui e pronto, né? Outra manutenção que você pode estar fazendo seria remover o fusível aqui para dar acesso a esse parafuso, ó, né? E aí você consegue tirar a placa completa, né? Retirando a placa completa, aí você vai conseguir ter acesso aos terminais do seletor lá, né? De repente você pode estar fazendo aí uma limpeza também. Que eu acredito que talvez possa até ser o caso desse multímetro aqui, né? Então, esse aqui já é mais antigo, né? Ele já sofreu bastante aqui. Caiu no chão já, né?
Pronto, tá aqui, ó. Você consegue, ele tá quebrado por dentro. Tá aqui, ó, né? Então, os conectores que fazem contato com o display, né? Do seletor. Toma cuidado porque o seletor ele tem esses contatos aqui, mas quando você levanta, ó, ele tem duas esferazinhas que tem que ficar nessa posição, ó, aqui e aqui. Já verifiquei a presença, ó, inclusive ela caiu aqui. Eu já verifiquei a presença dessa esfera já nos outros multímetros também, né? Ela ajuda com que você esteja deslizando corretamente. Então, coloca aqui de volta, né? Ó. Certo? Pronto. Parafusa. Coloca a bateria, coloca o fusível, tampa, já era, né? Pronto, eu vou deixar ele aqui. Esse aqui, né? Outra vantagem que eu quase esqueci de falar também, é que ele tem um apoio aqui atrás, ó. Coisa que os outros multímetros não têm. Então, para você trabalhar na bancada é excelente porque você posiciona em pé e aí você vai fazendo as suas medições. Para trocar a bateria, você tira um único parafuso aqui, né? E aí você tem acesso a duas pilhas palito. No caso, isso aqui é até um pouco mais simples porque ele não utiliza uma bateria de 9 volts. São duas pilhas palito. De repente você pode estar utilizando aí alguma pilha recarregável, alguma coisa do tipo, né? Esses outros aqui, ó, por exemplo, se você não quiser desmontar toda a tampa, você pode tirar só o parafuso aqui que dá acesso à bateria, né? Então, você tirando um único parafuso, você já consegue ter acesso aí à bateria para substituição da mesma, né? Esse procedimento aqui não é complexo, não é coisa de outro mundo, né? E aí, se você quiser ter acesso a um fusível, ele está informando aqui que é um fusível 250 mA, né? Você tem que retirar esses dois parafusos, eu não vou retirar. Aí sai essa tampa toda, inclusive já até abri já, ó, né? Outras vezes você tira a tampa, como esse, e você vai ver em algum lugar o fusível, né? Deixa eu colocar aqui montadinho de volta, porque esse aqui ele tá funcional, eu vou precisar ainda muitas vezes dele. Talvez é o que eu mais utilizo, né? E o alicate amperímetro, ele funciona de forma semelhante, né? Você abre aqui, você tira esse único parafuso, né? E aí você pode estar retirando essa tampa, você tem uma bateria dessa também, você vê que a maioria é esse tipo de bateria. E aí se você quiser ter acesso a alguma coisa mais interna, você tem que tirar esses três parafusos aqui. Pronto. A decisão sobre qual multímetro você vai comprar, você vai escolher, depende do que você quer medir, depende de quanto você quer gastar, depende de diversas situações aí, né, que vai do seu uso. Então, desde o mais barato, né, 15, 20 reais, 40, né, 40 e pouco também aqui, 40, 50 reais, até o mais caro, 200 reais, né, e futuramente eu vou estar mostrando algumas coisas para vocês em relação à questão da precisão. Vocês vão ver que o problema tanto nem é a precisão do uso desses multímetros, mas a questão da qualidade física, né? E as medições que cada um é possível de fazer, as funções disponíveis em cada um. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida está à disposição. Até mais.